Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, agora nós faremos a leitura da questão de número 40 na íntegra, vamos lá? Em relação a alguns conceitos fundamentais em física, assinale a opção correta. Letra A. É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração? Letra B. As grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais. Letra C. Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontram além do campo gravitacional da Terra. Letra D. Inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Letra E. A força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento do corpo. Bom, a questão de número 40 pegou alguns candidatos de surpresa, né? Principalmente alguns professores, porque ela acabou no final de tudo sendo anulada e a gente vai perceber por quê ao iniciarmos aqui a leitura de cada uma das alternativas. Na letra A, por exemplo, ele falava pra gente que é possível somar vetorialmente velocidade e aceleração. Gente, velocidade e aceleração são grandezas cinemáticas, tudo bem? Fazem parte do estudo do movimento dos corpos. Agora, velocidade, ela é definida basicamente como a rapidez de um corpo em relação a um referencial. Por exemplo, em relação a um referencial X, eu posso trafegar a 80 km por hora, em relação a esse mesmo referencial, eu posso trafegar a 160 km por hora. Enfim, é o quão rápido esse veículo está. Agora, a minha aceleração tem a ver com a taxa de variação, com a mudança da velocidade em relação ao tempo ao longo do meu movimento. Tá? Então, aqui, ó, rapidez do corpo e esse segundo item vai ser a minha taxa de variação da velocidade. No sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo e no sistema internacional a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Ou seja, são duas grandezas diferentes com unidades de medidas diferentes e que você não pode simplesmente somá-las. Perfeito? Então, aqui, ó, a letra A, ela é falsa, tudo bem? Na letra B, ele dizia pra gente que as grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são grandezas vetoriais. Gente, grandezas vetoriais, grandezas escalares, fazem parte do campo grandezas físicas, tá? Então vamos definir primeiro o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é tudo aquilo que eu consigo denominá-la com um valor numérico, um número, e uma unidade de medida. Por exemplo, a minha massa. Vamos supor que eu possuo uma massa de 75 kg, tá? Então, se eu falo para você, eu tenho uma massa igual a 75 kg, você vai ficar ainda com alguma dúvida? Não, não tenho mais nada para te dizer, tá? Agora, vamos supor o seguinte, numa pista horizontal, um veículo ele se movimenta a 80 km por hora. Beleza, 80 é o valor numérico, quilômetros por hora é a minha unidade de medida, mas você pode se perguntar, Carelli, nessa pista horizontal, o veículo vai se deslocar para a esquerda ou vai se deslocar para a direita? Você precisa de uma orientação espacial, não é? Então, se você precisar de uma orientação espacial, quer dizer que a sua grandeza passa a ser chamada de vetorial. Então, ó, a grandeza escalar vai ser o valor numérico mais a unidade de medida. A minha grandeza vetorial vai ser, além do valor numérico e da unidade de medida, vai também necessitar de uma orientação espacial, tá bom? Então, a massa do meu corpo se encaixou no quesito grandeza escalar e a velocidade de um corpo pode se encaixar num quesito grandeza vetorial, tudo bem? Agora, se a gente analisar pressão e corrente elétrica, a pressão é o seguinte, muito aluno pode dizer que isso daqui é uma grandeza vetorial. Por quê? Ele está vendo esse Fzão com uma setinha em cima e quando você joga uma setinha em cima da letra, quer dizer que representa um vetor, correto? Sim, não deixa de ser. Porém, eu estou colocando essas barras laterais. Eu estou colocando esse módulo, ou seja, eu não estou falando do vetor força, eu estou falando basicamente da intensidade desse vetor. Por exemplo, eu posso aplicar uma força de 50, de 100, de 10 newtons sobre uma área. Quando eu me preocupo com o módulo da força e com essa área, né, que eu estou aplicando, eu basicamente estou trabalhando com a pressão, que por sua vez não é uma grandeza vetorial, e sim uma grandeza escalar, perfeito? Agora, a corrente elétrica. A corrente elétrica, por definição, se a gente imaginar um fio, por exemplo, é a quantidade de carga que vai atravessar esse fio, de cargas elétricas, em função do tempo. Gente,
Carga e tempo são duas grandezas escalares. Quando eu divido uma pela outra, eu vou achar um outro valor, né, que é a corrente elétrica, também sendo grandeza escalar. Então, tanto pressão quanto corrente elétrica são grandezas escalares. Quem quiser saber um pouquinho mais de pressão, tem que dar um papiro ali, ó, na parte de hidrostática. E quem quer dar uma ênfase em corrente elétrica, tem que estudar um pouquinho de eletrodinâmica, perfeito? Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Tudo bem? Letra C, vamos lá. Ele dizia pra gente que os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontram além do campo gravitacional da Terra. Gente, imagine que isso daqui seja a minha Terra, um círculo quase que perfeito, né? Errei aqui no finalzinho. E ao redor aqui da Terra, em órbita, eu desenhei esse satélite, tudo bem? Gente, esse satélite, ele só é capaz de se manter em órbita, ele só é capaz de ficar girando ao entorno da Terra caso exista aqui, ó, a nossa força de atração gravitacional. É como se a Terra puxasse o satélite e o satélite, por sua vez, também estivesse puxando a Terra. Eles se mantêm conectados, tá? Então, por isso, o satélite fica girando em harmonia, tá? Agora, Carelli, mas por que existe essa força de atração gravitacional? Só existe essa força aqui porque o teu satélite ele está colocado no interior do campo gravitacional da Terra, tá? Se ele for colocado muito, muito longe, onde o campo gravitacional da Terra não vai ter mais atuação, não vai ser possível manter essa órbita aqui. Ele vai passar a vagar pelo espaço, mas ele só se mantém preso e não existe nenhuma corda prendendo esse cara, tá? Então ele só se mantém aqui, ó, em manutenção graças à existência dessa força que aparece porque o satélite foi colocado numa região de campo gravitacional terrestre. Então a alternativa fala pra gente que está além desse campo. Gente, não pode estar além, tá? Se eu tirasse esse além, ficaria até uma alternativa verdadeira. Só uma curiosidade, não só a Terra tem campo gravitacional. A Lua, por exemplo, também tem o seu campo gravitacional. Basta esse planeta aí, né, ter uma massa considerável. Só que a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua. Isso implica que o campo gravitacional da Terra é muito superior ao campo gravitacional da Lua. A gente até diz que na superfície terrestre, a aceleração da gravidade ela vale em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Na Lua, pelo fato da massa dela, como eu te disse, ser um pouquinho menor, ser bem menor, né, do que a massa da Terra, a gravidade na superfície da Lua é 1/6 da gravidade que a gente sente aqui na Terra. É por isso que você percebe que o astronauta ele fica lá na Lua, né, num passo muito lento. É bem por aí que a explicação ela se enquadra, tá? Então é a ideia aqui, ó, da gravitação universal. Super recomendo. É um tópico bem interessante que fala aí, que se preocupa basicamente com o movimento dos planetas um em relação ao outro. Tudo bem? Na nossa letra D, ele dizia que inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E, se eu não me engano, no gabarito preliminar, eu creio que a banca do Colégio Naval tenha marcado essa alternativa como verdadeira. Gente, completamente falsa, tá? É o seguinte, a inércia é basicamente uma propriedade que os materiais têm, que os corpos têm, em resistir a variações de velocidade. Então, por exemplo, se eu estou no interior de um ônibus, tá? Estou lá dentro, o ônibus parou em um certo ponto, fez uma parada para recolher alguns passageiros, e aí, sem querer, eu me distraí, tirei a mão do ferrinho, né, do banco, não estou me segurando em nada, e aí eu fui mexendo no meu fone de ouvido e, sem querer, o motorista acelera. Bom, o que vai acontecer comigo? Vamos supor que aqui eu esteja parado dentro do ônibus, o ônibus vai para frente, tudo bem? O que vai acontecer comigo? Eu provavelmente vou ser arremessado para trás. Por que eu vou ser arremessado para trás? Porque o meu corpo entendia que o seu estado inicial era um repouso. Então ele quer, por inércia, se manter em repouso. Da mesma forma, se eu estou andando de skate ali, ó, em velocidade constante. Tô andando de skate, bonitão. Aí daqui a pouco eu, sem querer, me distraio também. Tá? Vejo minha namorada sentada ali, aí eu falo, nossa, que menina bonita, e tem um obstáculo na minha frente. Aí quando tem um obstáculo na minha frente, o skate fica preso nesse obstáculo e eu vou ser arremessado para frente. Por quê? O meu corpo estava inicialmente em movimento, né? Estava junto com o skate. E aí qual é a tendência do meu corpo pela inércia? É eu continuar em movimento. Então por isso que o skate vai colidir, vai ficar, e eu vou poder
ser arremessado para frente, tudo bem? Então não é uma força, é uma propriedade física dos corpos, beleza? Na letra E, ele fala pra gente que a força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento do corpo. Gente, isso aí pode ser derrubado com um exemplo, ó. Se eu pego esse bloquinho que está colocado sobre uma superfície horizontal, aplico essa força F muito intensa, deixa eu só colocar F aqui, falsa na letra D. Aplico essa força F muito intensa para a direita, por exemplo, tá? Vamos supor que exista rugosidade entre essa superfície aqui. Então, o bloco ele vai sentir o atrito em relação à superfície. Aí, o que que acontece? Quando você faz essa força muito intensa para a direita, o teu bloco ele vai apresentar em relação à superfície, né? Vai ser apresentada uma força de atrito em sentido contrário ao movimento. Então, ó, eu posso me movimentar para lá, só que a força de atrito vai estar contrária a esse movimento. Já derruba a letra E. Mas a letra E, ela é 100% falsa? Não é 100% falsa. A gente só caminha graças à força de atrito. Então, por exemplo, quando eu vou caminhar, que eu coloco meu pé no chão, a tendência é o meu pé escorregar para trás. Aí como que a força de atrito ela atua? Ela é contrária à iminência de movimento. Se o teu pé tem uma iminência de escorregar para trás, né? Porque já pensou, se não houvesse atrito, eu ia ficar patinando no mesmo lugar. Então, se o meu pé tem uma iminência de escorregar para trás, a força de atrito vai ser para frente, né? Ou seja, o meu movimento vai ser para lá e a força de atrito também vai ser orientada para a mesma direção e sentido desse movimento. Ou seja, a letra E, ela não é 100% falsa, mas ele generalizou, né? Que não pode ser contrária, enfim, aí torna também uma alternativa aqui, ó, falsa, tudo bem? Ou seja, qual é o resumo da alternativa de número 40? Letra A foi falsa, letra B foi falsa, letra C, letra D, letra E, todas foram falsas, né? Ou seja, a questão acabou sendo anulada, valeu?